Você não sabe por que que você hoje está rasgando dinheiro utilizando a água quente do chuveiro elétrico, ou seja, utilizando o chuveiro elétrico para poder aquecer a água do seu banho. Fala comigo, aqui é o Sávio Franca, estamos de volta aqui em mais um podcast. Aí eu vim discutindo, vim conversando com várias pessoas e para poder entender como que eu levar para elas essa questão da economia de energia por meio de uma nova forma de gerar água quente aí. E aí eu acabei que descobrindo aqui uma nota de 100 cruzados, né? Não sei se você é da época aí dos 100 cruzados, mas essa nota de 100 cruzados aqui, ó, ela valia na época 100 mil cruzeiros. Ela foi lançada aí, ela valia 100 mil cruzeiros. Na época de 1986, que foi lançada aí, pela época do plano aí do governo Sarney, para a questão de resolver a questão econômica aí, da inflação, etc. e tal. Não vou falar que resolveu não, porque nós tivemos vários casos aí, situações, e não vem ao caso a gente falar sobre o caso político hoje, mas eu queria falar para você porque eu tenho umas notas dessas lá em casa, umas notas de coleção, e eu vou fazer depois uma demonstração, não sei se você vai ver ou não, mas de como que você rasga dinheiro, né? Literalmente você rasga dinheiro porque você não tem aí o cuidado, ou você não sabe dessas informações, você não sabe por que você hoje está rasgando dinheiro utilizando a água quente do chuveiro elétrico, ou seja, utilizando o chuveiro elétrico para poder aquecer a água do seu banho, tá? E hoje, de novo, nós estamos aqui com um convidado especial para nosso podcast, que é o Jorge Santos, Isso. né? Ele é aqui, eu estou falando aqui diretamente também de Brasília, e ele está aqui com a gente fazendo esse trabalho aqui de cliente, vamos dizer assim. Ele está sendo o cliente que me pergunta, que me faz as perguntas. Eu não preparei nada, lógico, quem preparou as perguntas é ele que está aqui com as perguntas, e ele, certamente, ele buscou perguntas que mais ele faria se ele fosse comprar o produto. Inclusive, não tem na sua casa, né, Jorge? Isso, não tem, ainda não. Então você é um possível cliente aí Isso. de adquirir um equipamento como esse. Mas vamos lá, Jorge. Vamos lá, bom dia, Sávio, bom dia quem está nos assistindo. Uma pergunta que muitos me fazem é saber o seguinte: poxa, eu tenho interesse em colocar um aquecedor na minha residência, mas eu preciso trocar a tubulação da minha residência, eu preciso trocar a tubulação do meu chuveiro para receber essa água quente que vem do aquecedor. Como que eu vou fazer isso? Esse custo é muito alto. Eu queria saber, sabe, de você, quem está hoje querendo colocar um aquecedor para poder tomar um banho quente sem onerar na sua conta de energia. Essa pessoa pode fazer uso desse equipamento com a tubulação que ela existe hoje, ou ela tem que fazer um trabalho de troca de toda? Olha, o mais comum é você ter que trocar a tubulação ou colocar um misturador que não precisa de necessariamente, entre aspas, quebrar a parede, tá? Inclusive ontem eu estava conversando com um parceiro de indústria que é ele está desenvolvendo um método para poder utilizar essa tubulação de água fria que tem lá por meio de um misturador lá em cima, que joga água, depois do aquecedor ela mistura a água e joga a água para dentro da casa, né? Mas existe todo um projeto, uma coisa assim por trás disso, e eu não consegui ainda encontrar o produto já 100% redondo, né? E assim, você tem que usar uma tubulação para trazer a água do aquecedor solar até o ponto de consumo. A água, certamente, lógico que ela vai vir muito quente. Quando ela vem muito quente, ela pode danificar a tubulação se ela não for preparada. Então, por isso que ela tem que ter uma tubulação específica. As tubulações comuns, que é aquelas chamadas tubulações de PVC, elas têm um suporte, ou elas aguentam a temperatura no máximo aí de 60 graus, estourando 60 graus, aí para o máximo possível. Então, chega um determinado momento, se você utilizar essa tubulação que não é preparada para água quente, para utilizar a água do aquecedor solar,
Você vai ter a tubulação danificada, deformada, porque ela é um plástico, né? Um plástico menos sensível. E aí, quando isso acontece, também pode até romper a colagem das conexões nessa parede. E aí, pronto, aí você vai precisar de trocar a tubulação, porque vai estar danificada, vai vazar dentro da parede. Ou seja, você precisa de tubulação para trazer do aquecedor solar até os pontos de consumo. Isso é muito caro. Qual que é o custo disso? Tá? Talvez 3 ou 4 vezes mais um custo de uma tubulação comum, tá? Mais ou menos. Então, uma de PVC e uma de CPVC, por exemplo, que a tubulação em CPVC é a tubulação mais simples que tem depois dessa de PVC, que aguenta água quente. Ela suporta temperaturas de até 80 graus em pressões normais ou até 110 graus em pressões maiores, que você vê prédios altos aí de vários andares, e aí você precisa de colocar tubulações de CPVC se você tiver, você precisa de, talvez colocar uma outra tubulação se você tiver pressões acima de determinadas quantidades conforme o fabricante orienta, ou de repente precisar de colocar eu falei, agora estou confusão, colocar uma tubulação com a temperatura maior, que aguenta temperaturas maiores. Tá? Então, a princípio, é por isso. Aí eu não sei se posso te falar que se a pergunta vai ser respondida quanto à questão de custo. Quanto que custa isso? Depende de cada local que você vai comprar, depende da distância que você vai percorrer, mas talvez para cada ponto de água quente, por exemplo, para um chuveiro para você trocar, pode custar cerca de R$200, R$300 de tubulação. R$200 talvez sim, com as conexões em torno dos R$300 aí, por volta disso, por cada ponto de chuveiro, tá? E no caso da cozinha você ainda tem mais acessórios, você tem os misturadores, aí depende do requinte desse misturador e tudo mais. Okay. Respondido? Respondido, muito bom. Uma outra situação, sabe? Eu já tive clientes que perguntaram, Jorge, nos dias de chuva, muita chuva, né? Com pouco período de sol, mas um período muito, muito chuvoso, a água do meu aquecedor, ela vai ficar sempre fria? Eu vou precisar de utilizar o meu chuveiro, ao invés de utilizar o meu aquecedor? A água desse aquecedor, ele tem como aquecer dentro do aquecedor? E aí o pessoal tem me feito essas perguntas. Isso, como que seria resolvido isso? Existem vários tipos de aquecimento de água, né? Desde o método talvez mais antigo, né, da época das cavernas, que é o fogo, né, o próprio fogo. Eu já tomei banho de água aquecida pelo fogão numa panela. Sim. Né? Já que eu tomei banho também de água aquecida no fogo por serpentina. Você já usou serpentina? Sabe como é que é? Eu sei funciona? como é que é. Eu nunca usei, mas sei. Pois é, a serpentina, eu tive a experiência de ter serpentina na casa dos meus pais, porque eu morei literalmente na roça. Era um sítio que tinha criação de gado, tinha tudo lá. Então, assim, eu podia fazer de tudo, inclusive eu fazia muito, que era a gente falava buscar lenha. Buscar lenha na mata, né? No lugar fechado, onde que tinha possibilidade de você conseguir essa lenha. Então, não sei se na sua cidade, aqui em Brasília, não sei se na sua cidade aí, você tem visto muito morro, né? Minas é muito característico de ter bastante serras, muitos morros. O relevo de lá é bem diferente daqui de Brasília, que aqui em Brasília é mais plano. Lá você vê muita montanha. E aí a gente tinha que meio que escalar a montanha para poder buscar lenha. E isso era digamos, para mim era um sofrimento muito grande, porque buscar lenha para aquecer água é diferente de buscar a lenha só para poder cozinhar, porque a lenha que você utiliza para cozinhar é pouco representativa, você cozinha rápido. O fogão a lenha, não sei que você tem experiência aí de fogão a lenha, que você coloca um fogo no fogão, a comida ela cozinha muito rápido. Por isso até que as pessoas falam que fogão de lenha dá comida mais gostosa. Mas por quê? Porque a lenha, quando ela está em grande quantidade no fogão, ela dá um fogo muito forte.
E o fogo forte cozinha mais rápido. Cozinhou mais rápido, dá uma comida mais gostosa, mas é por isso. Só que aí, para aquecer a água da serpentina, você precisa de muita lenha. Nessa época, até os 22 anos aí, que eu morei na roça, eu tive que buscar muita lenha. Na minha casa, na casa dos meus pais, a família era muito grande, digamos assim. Para a época de hoje é grande, né? Porque foram 7 filhos, eu sou o terceiro filho aí de uma família aí de 9, né? Porque tem os meus pais. E a gente tinha que dar conta de aquecer água para esse banho para tantas pessoas. E ainda tinha uma desvantagem, que a gente não sabia ou não tinha noção da época, né? A gente tinha que, depois que aquecer a água, tinha que manter o fogo aceso, o fogão aceso o tempo todo, porque a caixa de água, ela é pequena, era uma caixa de 100 litros, era até aquelas caixas de amianto, umas caixas quadradinhas, não sei se você já viu aquelas caixas de amianto antigas, hoje em dia não existe mais. Hoje não existe mais dessas caixas, mas aí a gente utilizava essa própria caixa para poder aquecer, armazenar água quente. E essa caixa ela não é nem um pouco térmica, ela perde temperatura, tinha apenas uma tampa. E aí se vinha o frio, na época de frio, a gente tinha que sempre deixar o fogo queimando na alta lá e lenha em cima. Então, foi uma época que eu tive uma experiência com água quente, tá? A segunda experiência de água quente que eu não tive, mas eu sei que muita gente tem, é com aquecimento a gás. Não sei se você já viu. Já. São aparelhos de aquecimento a gás. Inclusive, esse ano passado agora, teve um caso bastante interessante sobre o aquecimento a gás, que foi a morte daqueles brasileiros lá no Chile. Foi Chile ou foi Peru? Eu não sei mais. Acho que foi no Chile. Por conta do gás carbônico, que certamente um aquecedor a gás ficou ligado lá dentro de casa, ficou confinado e tal. Então, não teve uma instalação adequada e aí teve esse problema lá. Mas o aquecimento a gás, ele funciona muito bem e aquece bem pra caramba. Inclusive, se você não sabe, o aquecimento a gás ele é bem mais econômico ainda do que o chuveiro elétrico. Eu não sei exatamente quanto, mas ele é mais econômico. Porque o gás ainda é mais barato, apesar de cada vez mais o gás está ficando caro. Está subindo aí extraordinariamente dia a dia. Mas é uma opção para aquecimento de água. E você pode utilizar também esse aquecimento a gás como backup, assim como a serpentina também. Serpentina, se você souber instalar, dá para instalar também como backup, que é o quê? Em períodos de falta de sol, você tem um backup para aquecer aquela água. E quais seriam as outras possibilidades de aquecimento de água, exceto esses dois que eu falei? Pode ser, por exemplo, uma resistência elétrica. O que é essa resistência elétrica? Ontem eu falei isso numa live que eu fiz aí. Uma resistência elétrica ela é um campo um local de metal, né, que no caso em maioria dos casos é feito de cobre, que circula energia ali naquele local e entra em contato com a água e aquece a água. E essa resistência elétrica, ela pode ser, por exemplo, em um local que encaixa no reservatório lá dentro e joga dentro do reservatório de água quente lá, no caso de água do aquecedor, em períodos, né, nessas situações, ou resistência elétrica do próprio chuveiro. Você já trocou a resistência elétrica do chuveiro? Você sabe que tem uma resistênciazinha lá, ela aquece a água. Então, tudo que envolve energia elétrica tem a tendência de gastar mais energia. E aí você me pergunta, qual que é a diferença, então, do chuveiro elétrico, que tem uma resistência elétrica, para a resistência elétrica que vai se colocar plugado num aquecedor solar? A diferença é que, com a resistência elétrica, você tem duas situações, eu diria. Uma situação de conforto, porque você pode deixar a resistência elétrica lá e você pode usar a água do chuveiro sem precisar de ter aquele chuveiro que tem aquele bojo, que tem uma resistência elétrica, ou seja, o aquecimento da água vai ser na própria resistência elétrica do boiler. Então, aquela água que está saindo no chuveiro, ela é uma água mais abundante, é uma água mais tranquila, é uma água que você vai ter mais liberdade de tomar banho e mais conforto. Enquanto que ele tem um bojo, ele estrangula um pouco a água para sair, ela fica mais difícil de sair, né? Então, a resistência elétrica tem esse ponto. Só que o outro ponto é que ela, tendencialmente, gasta mais energia. Por quê? Quando a água esfriou no boiler aqui, né? Quando ela esfriou no boiler, você vai precisar de ligar essa resistência elétrica. Há muita gente
Muita gente sofre muito com isso porque não é bem orientado, porque deixa a resistência elétrica ligada o tempo todo. Quando chega uma temperatura lá que às vezes nem necessita, que a temperatura de banho é 37, 38 graus. Se passou disso aí, deveria já automaticamente a resistência estar desativada. Mas às vezes ela não está, e aí ela liga sozinha, aquece a água sem necessidade, fica muito tempo ligada. E aí se outro dia tem sol, a água fica aquecendo à toa, sendo que vai ter como você tomar banho pela água aquecida do aquecedor, né, da água do aquecedor solar. E aí, esse é um ponto negativo da resistência elétrica, que ela tende a gastar mais energia, porque às vezes você esquece ela ligada. Tem algumas formas de orientar o cliente? Tem. Você pode, por exemplo, ter um disjuntor separado para a resistência elétrica e você usá-la somente naquele momento que você vai achar que vai precisar. E mesmo assim, ainda tende a gastar um pouco mais do que você utilizar a própria resistência elétrica do chuveiro. Porque o chuveiro tem uma resistência elétrica para poder aquecer a água, porque então você não utilizar essa resistência elétrica no momento de falta de sol? Você pode simplesmente ter um aquecedor solar, está no frio, desligado no meio, né, desacionado com o aquecedor solar, deu a época de inverno, você pode jogar lá no... Época de inverno que eu falo é época de pouco sol, né? Porque a diferença, não estou falando de estação, mas época de pouco sol, você joga no morno, a água já vai estar um pouco pré-aquecida, que ela vai estar aí a 30 graus, já tá um pouco quente e você só vai complementar aí, tá? Ok, muito bom. Olha, uma outra situação, sabe? Fiz a instalação na minha residência, só que em um determinado período eu resolvi mudar para uma casa maior, para dar mais conforto à minha família. E eu coloquei na residência anterior um sistema de aquecimento solar. E para essa nova casa não tem. Eu posso tirar aquilo que eu comprei para estar naquela casa, passar para a casa nova? É possível? Pode. Eu diria que o trabalho, ou a questão, é muito semelhante a um ar-condicionado, né? Eu desativei um ar-condicionado há um tempo atrás, na minha fábrica que eu mudei, e depois disso eu nunca mais ativei esse ar-condicionado, porque ficou parado. Eu não achei que... Eu fiquei deixando para depois e nunca coloquei esse equipamento para funcionar, porque o ar-condicionado ele tem um trabalho para instalar, tem que ter um técnico pronto para isso e precisa daquele tal de gás, né, que eu não sei, não conheço sobre ar-condicionado muito não, mas eu sei que na hora que você for instalá-lo, você precisa de colocar um gás específico para fazer a refrigeração, que eu também não entendo não, mas eu sei que precisa. E aí não é só chegar lá e fixar na parede. O aquecedor solar também dá para você colocar, tirar de um lugar e pôr para outro. Dá um certo trabalho? Dá, né? Mas, na minha opinião, dependendo de quem for ficar lá e de quem que for assumir a nova casa, seja de aluguel, que seja de nova moradia, vale a pena negociar com essa pessoa para poder assumir o custo desse equipamento, para de repente pagar parcelado para você. Não sei, acho que vale mais a pena você comprar um equipamento novo, eu acho que vale, né? Mas que dá para poder tirar, dá. Aí você vai ter um investimentozinho, vamos pagar a mão de obra de um técnico, uns 400, 600 reais aí, para poder fazer a mudança. Vai aí material de instalação, que de um lado vai ser diferente do outro, talvez mais uns 200 reais para poder instalar ou mais. Vai algumas características diferentes de cada telhado. Às vezes um telhado está para o norte e o outro não está. Às vezes o telhado está mais alto, tem a comoeira diferente do outro. Então aí você vai uns materiaizinhos para instalar o equipamento de novo. Compensa colocar? Compensa. Compensa mudar? Compensa. Mas eu acho que se fosse, valeria mais a pena, se você conseguir, lógico, negociar com quem vai ficar com o equipamento na outra casa. Ok. Outra coisa, Sávio, a pessoa mora num apartamento, um bloco de apartamentos, e quer colocar na casa dela que ela acha que gasta muita luz. É possível colocar em apartamento? É possível sim, só que você tem um problema em questão. Os apartamentos, eu até contar um outro caso, toda hora que eu vou falar eu conto um caso. Aqui nesse condomínio específico que eu estou gravando, né, a gente está gravando aqui esse podcast aqui no hall, né, do condomínio. E esse condomínio é um condomínio grande, tem mais de 500 apartamentos, pra você ter ideia. E cada morador tem uma cabeça diferente da outra. Aqui nesse condomínio tem até inclusive academia, né? Eu estava contando um caso para vocês da academia que ontem
ontem eu resolvi recomeçar a fazer musculação, né? Porque eu tenho um corpo meio, digamos, fraco, eu sou magrinho, né? E esse negócio de eu ser magrinho, as minhas costas elas tendem a ficar doendo porque tem que ter sustentação. Você precisa de ter uma musculação forte para poder sustentar os ossos. E aí o médico me falou, essas dores nas costas são por conta disso. E aí eu comecei a fazer academia ontem, voltei, estou animado. Hoje eu até levantei, gravei um áudio para você viu lá, que eu acordei cedo, levantei e eu coloquei o despertador às 5h25 da manhã. E aí, ontem eu dormi tarde, deu trabalho para poder conseguir levantar às 5h50. Mas logo que eu levantei na cama, estou lá deitado um pouquinho assim, e aí meu filho, o Alex, que é de 1 ano e 9 meses, ele vai e começa a chorar, né? Porque ele é igual um reloginho biológico, um reloginho mesmo. Quando dá 10 para 6, 10 para 6, todo dia, ou então 6 horas, ele está acordando. E aí chora e tá lá, papai, papai, mamãe, e a gente vai lá e pega ele e tal. E aí eu acordei dessa forma e consegui ainda ir para academia. Mas aí nessa academia, minha esposa me ligou não, pediu até o porteiro para ir lá para poder pegar, para me chamar. Eu não sabia porque, ainda dei uma gafe, ainda perguntei para quê. E aí, beleza. Cheguei lá, o Alex estava desesperado, chorando e querendo papai. E ela falou assim, não, você precisa de dar mais atenção para ele. Aí, deu uma atenção, abracei e tal, aí calou. Tranquilo. Mas aí, eu estava falando que tem essas vantagens no condomínio, mas no prédio, mas tem essas questões também que a gente tem desafios. Porque cada morador tem um jeito diferente. Outro dia, na academia, por exemplo, tinha até personal trainer para poder treinar as pessoas, né? Preparador físico, contratado pelo condomínio. Aí uma parte dos condomínios fala assim, não quero isso não. Aí quem não foi na reunião do condomínio, que estava querendo que tivesse os próprios treinadores, não foram não foi na própria, né, se não foi, perdeu, porque quem não vai não tem direito a voto. E assim, acabou que algumas pessoas pensam uma coisa, outras pessoas pensam outra. Imagina para colocar um sistema novo de segurança de câmera no condomínio. Não sei se você já morou em condomínio, se você lembra como é que é. Aí você tem que fazer uma votação, tem que ter todo um sistema disso. Para poder mudar a fachada. Por exemplo, eu entrei aqui ontem, me perguntei à administração, aliás, na portaria, eu escutei alguém falando assim, olha, ou ligando para o interfone, ô fulana, tira essas roupas da frente da varanda que está atrapalhando aqui. Que está atrapalhando não, que está fora da norma do condomínio. Ou seja, qualquer coisa que mexe na fachada dá problema. Às vezes tem condomínios mais tranquilos, que pode passar uma tubulação externa, igual você pode colocar no alto do prédio aí. Você mora no último andar e você tem facilidade com essa questão da administração e está tranquilo. É mais fácil para você, mas você mora para baixo. E aí se tem uma dificuldade para essa questão do regimento interno, para você passar a tubulação externa, porque precisa de uma tubulação para descer, eu já falei isso antes. Você tem que descer a água do aquecedor e até o ponto de consumo. Como você vai fazer isso? Você pode passar, por exemplo, externo. Normalmente tem as janelinhas dos banheiros, né, que são de trás assim e tal. E você entra essa tubulação, fura perto da janela e vaza no chuveiro. Não é difícil de fazer. Precisa de todo um equipamento de segurança, às vezes até cordas, andaime, depende da situação, mas não é difícil de fazer. Dá para fazer. Tá? Então, dá para colocar num prédio, num apartamento? Dá. Mas tem toda aquela complexidade burocrática do local específico, que aí é questão de política, de negociação. Muito bom. É interessante. Isso é bom para a pessoa ficar, quem tem interesse em fazer aquisição desse equipamento para condomínio, saber que tem toda essa nuance, né? Porque depende não só dela, depende de outros, né? Da coletividade. Uma outra situação. A pessoa tem um imóvel e ela tem um telhado que ela acha que não é
que não comporta o peso de um equipamento desse. Como é que é colocado isso? Eu tenho que fazer um trabalho de reforço nesse telhado? Tenho que saber se essa estrutura do telhado vai suportar esse peso desse equipamento com água? A maioria das pessoas tem dúvida de que se colocar algo em cima do telhado se vai aguentar. As estruturas de um prédio, de um tipo de casa, algum tipo de projeto específico, eles têm que ser feitos para aguentar uma percentual a mais do que aquilo que já ser padrão. Mas a maioria das casas nem tem projeto, não tem nada. E aí, que é o caso, inclusive, da questão do projeto, da importância de... Vou até falar sobre isso. A importância de você fazer um projeto, na hora que você está construindo, mais voltado para a sustentabilidade, tá? E eu não estou falando só da energia solar, não, que também, além do aquecedor solar, que é a energia solar térmica, tem a energia solar fotovoltaica, que hoje já está extremamente viável em relação ao retorno do investimento. Tem a questão também da captação de água de chuva. Estava conversando com até meu pai essa semana aí agora, e eu falando sobre a temporal que teve em Belo Horizonte, que assim, arrasou o centro de Belo Horizonte. E aí eu falei assim, olha, tá vendo por que isso acontece? Porque as pessoas, elas simplesmente não têm cuidado elas não fizeram preparação para captar a água de chuva que cai em cima do telhado. Você acha que se tivesse a água que só do asfalto, que faria todo esse transtorno, esse desastre que teve, foram mortes, além de assim, transtorno, prejuízos enormes, não teria isso. Então, essa questão de preparação ela é muito importante, mas sabe, está pronto, e agora? O que eu faço? Tem que se avaliar cada caso, tem que se olhar. E você pode olhar isso aí, você pode verificar a estrutura do seu telhado, verificar com quem fez, verificar com a pessoa que mexe com o telhado. Você já sabe aproximadamente qual que é o peso que tem de um aquecedor solar, qual que é o peso que vai suportar do modelo que eu estou interessado ou que vai me atender. Tá, o peso é 400 quilos, beleza. Eu vou pegar esse peso, ele é distribuído ou é só um lugar só? É distribuído porque o aquecedor tem várias partes, tem vários suportes de apoio e o peso dele vai ser distribuído em várias partes, beleza. Onde que eu vou apoiar esse peso? O meu telhado não tem laje, por exemplo. Se tivesse laje bem tranquilo, né? Você coloca um equipamento apoiado na laje, seja até adaptado, né? Que eu mostrei alguns casos de adaptação para telhado, porque você tem um telhado, você tem uma laje por baixo, e aí você vai colocar o peso no telhado, que às vezes ele não aguenta. Tem gente que coloca aí, tem instalador que você coloca no aquecedor em cima do telhado e pronto, não quer nem saber não. Tem gente que marra com arame, para não deixar descer. Não tem nenhum cuidado. Então, assim, essa questão da instalação, ela é muito séria. Ela é muito séria no sentido de cuidado. É complexa, não, é simples, mas você precisa de ter cuidado com as coisas. Então, para responder a sua pergunta aí, se precisa, como que resolver essa questão se suporta ou não o peso, avaliando. Não vou te falar que você precisa de uma empresa de aquecimento solar para poder avaliar seu telhado, mas quem é mais orientado para poder avaliar um telhado é quem? Um projetista, um engenheiro, uma pessoa que conhece de estrutura, de estrutura em si, né? Agora, se você quer se responsabilizar ou se assumir esse risco, você falar assim, não, esse telhado aqui, ele só por cara assim, já tendencialmente ele aguenta um equipamento e eu vou arriscar. Você pode arriscar, mas assim, tudo é aquela coisa, né? Uma coisa é a técnica que ela manda. Se você fugir da técnica, você vai pelo risco. O que dá para poder fazer nesse telhado aqui? Qual que é o peso que aguenta? Tem local específico para instalar? Dá para poder adaptar fácil? Beleza, não dá. Tá, então o que eu vou fazer? Eu posso fazer um suporte pronto? Inclusive, eu tenho umas fotos, uns vídeos, inclusive, de umas lives que eu fiz, mostrando locais que são, digamos, quase impossíveis de colocar um aquecedor. O que foi feito? Colocou um tripé, parecendo aqueles tripé de caixa d'água que você coloca em cima. Aí colocou-se uma base, né, um poste, e colocou o aquecedor lá em cima do poste. Então, assim, dá para instalar aquecedor solar de várias formas. Então,
lugar para instalar não vai faltar, mas você precisa ter um pouco de criatividade para encontrar aí o jeito que vai colocar. Ah, tá. Muito bom, entendido. Uma outra situação, sabe? A pessoa quer fazer uso da energia solar térmica, né? O aquecedor solar. Mas quais são os canais de venda hoje para você adquirir? Você fala o local, né? Isso. Onde comprar o produto. Hoje em dia existem empresas que vendem diretamente para o consumidor final e existem empresas que vendem para lojista, né? Atualmente, por exemplo, vou citar um caso assim, eu não estou querendo defender nada não, mas a Brasolar atualmente ela está vendendo consumidor final, é um momento de mercado estratégico de que ela está buscando aí. Atualmente ela consegue fazer isso. Mas a maioria das empresas elas vendem para distribuidores. Né? E inclusive eu participo de alguns grupos de instaladores, de empresas da área, e os instaladores em si, os representantes, eles ficam muito bravos com as empresas que são fabricantes que vendem direto para o consumidor final. Porque eles se sentem ameaçados, eles revendem, eles compram da fábrica e vendem para o consumidor final. Mas hoje em dia, pela globalização que tem, por tantas mudanças, está quase que impossível você deixar de vender para o consumidor final. Tem que ser, o que se tem que fazer é uma política muito clara. Se eu sou fábrica e eu vendo para você revender para o consumidor final na sua região, então por que eu vou oferecer para aquela região com preços diferenciados para você ficar prejudicado? Então eu acho que essa política tem que ter. Então onde você encontrar esses produtos para comprar? Você pode encontrar diretamente da fábrica, você pode diretamente de revendedores, sejam lojas de material de construção, sejam autônomos também que vendem esse tipo de produto. Né? E está tendo assim uns desafios grandes de mercado hoje, que é o seguinte: existe a nova forma de modalidade do MEI, né? Que é o microempreendedor individual. O MEI é uma facilidade que o governo encontrou de formalizar as pessoas que estavam desempregadas. Eles simplesmente pagam uma taxa aí de R$60 aproximadamente por mês para cobrir aí um INSS, uma aposentadoria no futuro, e se torna apto para poder, inclusive, emitir uma nota fiscal. É claro que tem todo um limite aí, por exemplo, de 60 a 70 mil anual que pode emitir de nota fiscal, não pode passar disso. Se passar disso, já começa a precisar de trabalhar o regime do Simples Nacional, que é um regime que já vai mais de R$2 milhões. Então, tem toda uma nuance dessa questão jurídica e fiscal, né? Mas acontece que o microempreendedor individual, a maioria das vezes, é um autônomo, é um instalador, que ele está lá atendendo o vizinho, atendendo um amigo, atendendo as pessoas que são da sua região, da sua cidade. E aí, ele muitas vezes ele não valoriza nem o serviço dele e não valoriza também a complexidade fiscal da coisa. Aí você fala assim, eu quero me tornar um MEI, quero vender para você representar a sua empresa, ou você quer revender os seus produtos, beleza. Aí você chega, eu te passo uma tabela de preço, você compra por um preço menor do que, né, o normal, você vai e revende o produto no mercado, coloca muitas vezes uma margem mínima, pequena, praticamente para cobrir uma mão de obra de um serviço. Praticamente assim, você vai instalar um aquecedor solar, vamos supor aí que o preço dele de venda, para você vender para o seu cliente, é R$2.500. E você cobra R$400 de mão de obra de instalação. Só uma suposição, tá? Aí seria R$2.900, né? O preço final, fora os materiais de instalação e tal. Aí você resolve vender esse aquecedor solar por, vamos supor aí, por R$1.800, porque você comprou, por exemplo, por R$1.600. Você vende ele por R$2.000, suponhamos. Vende por R$2.000, compra por R$1.600 e vende por R$2.000. Mas você deveria vender por R$2.500. Por quê? Você precisa de colocar uma margem em cima no seu produto de venda. Você precisou de empregar um dinheiro, um capital para poder comprar esse produto. Aí você
teve um risco de dinheiro investido nisso aí. Você precisa de receber do cliente, o cliente vai te pagar parcelado. Aí você assume uma condição jurídica de empresa. Aí você precisa de um contador. Você precisa de uma secretária para poder atender as ligações. Você precisa gerir todo um negócio em cima disso. Aí tem custo fixo, tem energia, tem telefone, tem internet, tem tudo. E aí o que acontece? Você simplesmente, porque acha que vai cobrir o custo da sua mão de obra, você vai lá e joga lá R$2.000 do produto. Aí o que acontece? Você, de uma certa forma, você está prejudicando o mercado. Por quê? Porque você vende um preço muito barato do produto, que está fora do normal. Você não consegue ter sustentabilidade do seu negócio, porque a sua empresa chega a um certo ponto que ela vai ter problema fiscal, com contabilidade, você não consegue pagar contador. Vai ter uma série de problemas aí que você não vai dar conta de resolver. Aí, no final das contas, o que vai acontecer? Você vai vender o produto mais barato, o cliente compra, porque a maioria dos clientes quer saber de preço, muitas vezes não olha muito, não está disposto a pesquisar a empresa para poder olhar um produto realmente que esteja com a filosofia de vida, com a filosofia de negócio, com até a questão de qualidade, porque a qualidade ainda é uma coisa muito script padrão. O produto tem qualidade, mas o que é qualidade para você, né? Qualidade tem tipos diferentes, você entende que qualidade é uma coisa, eu entendo que qualidade é outra. Mas o que realmente, de fato, é de benefício do produto? E aí, resumindo, não adianta você querer vender um produto mais barato, você é revendedor, se você não é sustentável ao longo dos anos. Por quê? O cliente final, você que está aí do outro lado, você vai comprar um produto, você vai comprar na mão do Jorge, por exemplo, ele passou um tempo, quebrou, não deu conta de aguentar, de suportar o peso da empresa, os fardos que tem em si de um negócio, que não são tão pequenos. E aí quem que você vai procurar? Eu vou procurar o fabricante do aquecedor solar. Porque o Jorge prometeu que me dava, suponhamos, 3 anos de garantia. Aí deu 3 anos de garantia, mas aí você vai ter que começar a achar papelada, documentação. Será que o Jorge emitiu nota fiscal para você na hora que emitiu a venda, na hora que vendeu? Será que ele deixou um termo de garantia especificando quais os cuidados que tem do fabricante? Então, tudo isso são nuances de uma questão comercial, porque uma coisa é a garantia de 3 meses. Garantia de 3 meses é uma coisa, você pega lá, legal, todo produto que você comprar, todo serviço que você comprar, você tem garantia de 3 meses. Né? É um pouco diferente dessas coisas de Paraguai, da coisa que a gente fala assim, que como é que fala? Tem gente que vai na feira dos importados, vai ali, vai aqui e pergunta qual que é. Eu já fui, né? Outro dia eu comprei um reparo, porque eu não encontrei um reparo do celular. Comprei de uma feira que eu fui em Belo Horizonte e custou R$20. E eu perguntei, tem garantia? Tem. 1 semana. Então eu falei assim, mas a garantia legal é 3 meses. Aí, não, é que não tem isso não. Eu falei assim, então tá bom, não quis discutir não, porque eu tava precisando e tal, mas se eu fosse querer questionar legalmente falando, eu tinha que cobrar os 3 meses. Se voltasse lá com problema, 3 meses, é lei. Lei é lei. E aí, eles não querem ter problema com lei, que primeiro já está ilegal, que não emite nota fiscal, dá um recibo de todo jeito, né? Não paga imposto, porque é crime você vender um produto sem nota fiscal, por exemplo. Você vende um produto hoje sem nota fiscal, você está cometendo um crime e você pode ser preso de 2 a 5 anos de cadeia, sabia disso? Isso está escrito no Código, não sei se é no Código Civil, ou não sei qual que é a lei não. Outro dia eu estava vendo uma reportagem de um jornalista aí que fica arrasando a vida do pessoal aí sobre isso, né? Mas ele falando exatamente da lei que é sobre isso aí. Mas a questão é o risco, Jorge. Onde você comprar hoje em dia. E é isso que eu quero te chamar a atenção. Você precisa de avaliar onde você vai comprar o seu produto. E você que está aí, você precisa de avaliar o que são as nuances disso. Sabe, eu achei um produto barato aqui, legal, estou com um representante da empresa aqui na minha região, ele está vendendo muito barato o produto, eu vou comprar. Beleza, está saindo aí tipo R$500 de diferença, R$600. Aí que está o problema. Você compra o barato que sai caro. Você compra hoje, para amanhã você precisar de uma assistência técnica, não está aí o cara, não está a empresa que deixou ele fazer isso. Eu te falo deixou fazer porque eu sou uma empresa. Eu sou o fabricante que está te credenciando para você vender para o consumidor final. Aí, eu estou deixando você vender por um preço de
praticamente sem margem para o consumidor final. E o que é esse deixar vender? É o seguinte, quando eu trabalho com você, com parceria de negócio, eu preciso estabelecer uma política comercial. Inclusive, para você que está aí que não sabe, quando você compra um produto de um revendedor, de um distribuidor, a participação de responsabilidade desse produto em si, segundo o Código de Defesa do Consumidor, é 50%. Você tem 50% de responsabilidade, eu tenho 50%. No frigir dos ovos, se você precisar de responder depois uma questão, um questionamento judicial, por exemplo, você vai ter que estar lá no junto lá e vai sobrar para você também, 50%. E sobra para mim também. E aí, se eu sou fabricante, eu deixo as coisas acontecer de qualquer jeito, deixo você vender a qualquer preço, eu estou aceitando de que as coisas não vão funcionar e que você vai ter um problema fiscal no futuro, não vai estar legal, não vai estar representando uma marca de forma séria. E aí, o que acontece? Os maiores problemas do mercado hoje, principalmente aquecimento solar. Hoje em dia, tem uma série de empresas que não estão no mercado mais porque simplesmente elas não tiveram responsabilidade. E tem muitas ainda no mercado assim, que elas simplesmente querem vender de qualquer jeito e daqui a pouco não vão estar aí mais. Então é só uma coisa assim que eu achei que eu fiquei um pouco empolgado para poder falar, mas é isso que a gente vive e é um problema recorrente e a gente vê grupos de WhatsApp aí, pessoas reclamando disso e daquilo, mas a questão é toda uma questão de posicionamento e de responsabilidade. Se eu sei que eu posso vender num preço específico para um consumidor final, eu tenho que saber que eu tenho que negociar com meus representantes, com meus revendedores, para não prejudicá-los. E eu também tenho que saber qual que é a margem que está se trabalhando, porque não adianta só vender o preço e eu não conseguir a sustentabilidade do meu negócio e ficar sobrevivendo, inclusive para dar garantia para você que está aí. Então, isso é uma questão importante. Okay. Acho que eu respondi a sua pergunta, não, foi tão longo, né? Eu acho que foi, não, mas foi ótimo esse tipo de explanação, porque muitas dúvidas, né, tem com relação a isso. A garantia de você fazer a aquisição de um produto que vai te trazer um conforto no seu bem-estar para você, para sua família, num banho, e aquele produto precisar de uma assistência, precisar de uma garantia e você não tem a quem recorrer, sendo que a pessoa que te vendeu, muitas vezes, ela saiu do ramo, ou ela viajou, ou ela se mudou e você ficou sem saber aonde procurar. E eu vou te falar mais uma coisa, eu vou falar para você que está aí do outro lado ouvindo e vendo a gente, quem compra produto por preço também vai embora. Né? O cliente que compra por preço, ele não quer nem saber da sustentabilidade da empresa, se ela vai ficar no mercado, ele não quer nem saber, ele quer interessado em usar o produto e acabou. Então, a nossa filosofia é vender algo que possa agregar valor para o cliente. Não adianta eu vender hoje por preço. Existem muitas empresas que querem saber de preço. Existe até um jargão aí, que preço é tudo, que eu cubro qualquer oferta. E, inclusive, uma empresa de venda de eletrodoméstico, não vou nem falar o nome não, mas falava muito de preço. E hoje preço é um item importante, mas ele não é o mais importante. Ele é um item que você precisa avaliar até se esse preço, se não está sendo tipo assim, pô, vou desconfiar desse preço aqui agora. É o tal do comprar gato por lebre, né? Que, como diz aquela outra que o pessoal fala assim, né? Que quando a esmola é muita, o santo desconfia. Então é isso aí. O que a pessoa tem que avaliar, sabe, muito bem colocado isso aí, é que a pessoa ela compra um produto, mas ela tem que saber que ela está pagando um preço justo, não um preço assim abusivo, mas também alguma coisa que ela vai desconfiar que é muito barato. Mas ela vai pagar um preço justo, né? Ô Jorge, eu vou até complementar para você que esse assunto ele rendeu, né? Nós temos um problema hoje no mercado, eu não sei se eu posso dizer no Brasil, porque o Brasil tem pessoas que são honestas, são pessoas que são de sangue, são de gente de família decente, e elas se importam entre si, elas importam com o outro. É diferente de muitos aí que não querem saber de nada. Que muitas vezes que as pessoas, quando elas compram por preço, elas simplesmente não estão nem aí com o parceiro fornecedor. E para mim, um fornecedor hoje, eu pessoalmente, quando eu vou comprar uma coisa, eu enxergo o outro lado da moeda. Eu enxergo que o fornecedor, ele é um parceiro.
Ele é um cliente, de certa forma. Na administração, quando a gente estudou aí os processos em si, né? Todo insumo, todo input de informação, seja de um processo ou outro, a gente está recebendo isso de um cliente, tá? De um cliente. E quando a gente valoriza esse input, esse outro local do processo, para quem quer da área de administração, vai ver. Quando a gente valoriza isso, a gente está entendendo que é um dos passos mais importantes para que a gente tenha um resultado final legal. Porque se você recebe o que, por exemplo, eu recebi uma caneta aqui para poder ela fechar aqui no final e sair embalada. Aí essa caneta ela veio sem a tampa, ou então ela veio com a pontinha estragada, com a esfera. E aí eu não estou nem aí, eu estou pagando qualquer preço, estou pagando o melhor preço por isso e pronto. E eu não dei uma valorização para esse fornecedor aqui, que teve o trabalho de fazer um projeto de caneta, fazer uma forma. Tem gente que paga numa forma aí para fazer uma tampa de um aquecedor solar, às vezes milhares de reais por uma tampa simplesmente. Para um produto específico, porque tem que investir em projetos, tem que investir em tecnologia, tem tudo isso. Quando a gente não tem essa parceria, quando eu sou um consumidor dessa forma, eu estou sendo, eu acho que infiel comigo mesmo, com os meus princípios, tá? Então, eu vejo que há uma importância muito grande de você valorizar o seu fornecedor como se fosse seu cliente. E assim, cá entre nós, eu adoro quando tem esse tipo de cliente, quando eu tenho um cliente que é realmente parceiro, que me considera como cliente, sabe? O cliente, quando me considera como cliente, eu como fornecedor sendo um cliente, ele, cara, tem um cliente que eu atendi lá em Belo Horizonte, que não tem nada, não tem como dar errado para ele as coisas não. Porque eu acho que toda coisa que ele pede pra gente, que for possível pra gente, a gente fornece por tanto carinho que a gente tem por ele. A gente tem carinho por todos os clientes, mas os clientes, eles sabem respeitar os fornecedores. Eles sabem ter um carinho diferenciado. Então, assim, eu vejo que essa moeda ela tem que ser muito bem pesada e tem que ser por aí. Só acrescentando também ao que você colocou, muito bem colocado, sabe? É que um cliente hoje bem atendido, ele vai ser um multiplicador de vários outros clientes. Ao passo que um cliente mal atendido, ele vai disseminar coisas horríveis que vai fazer com que seu negócio, sua empresa... Ô Jorge, eu digo que isso aí é básico, né? Isso é básico. Qualidade, quando eu estudei qualidade na administração, eles falam que qualidade é uma coisa que é básica. Você precisa de entregar a qualidade de você prometer aquilo, você tem que entregar aquilo e cumprir aquilo. Isso é o básico. Se você quer superar essa expectativa, é outra história. Você quer fazer alguma coisa a mais, fazer uma gracinha aqui, outra ali, tudo bem. Mas a qualidade é básica e precisa ser extremamente entregue. O que é básico? Você comprou um carro hoje em dia, aquele item de série que é o ABS é obrigatório, né? Isso. Já não era, há 4, 5 anos atrás não era. Mas hoje é porque já é básico, todo carro que você compra hoje em dia tem que ter isso aí. O carro não vai rodar sem roda, né? É claro que, por exemplo, nós temos uma diferença aí de aquecedor solar, porque o produto, quando você compra ele, igual um ar-condicionado, um aquecedor, qualquer coisa assim, você precisa de ter materiais de instalação e tem que ter um técnico para lá instalar. Mas o aquecedor em si, ele precisa de ter um reservatório, precisa de ter uma chapa externa, precisa de ter um isolamento de poliuretano. Ele é básico. Ele é básico. Você precisa de exigir que a fábrica te entregue isso com qualidade. Então, esse nível de exigência, ele tem que ser automático. E quando você fala assim, o cliente insatisfeito, ele conta para muitas pessoas, e é fato. Mas a maioria dos clientes insatisfeitos são porque as empresas não entregam o básico. Não entregam a qualidade básica que é aquilo ali. E aí, o que acontece? Tem os problemas. Então, eu acredito da seguinte forma. Primeiro, eu tenho que pensar em entregar o meu básico, que já é obrigação. E depois, se eu conseguir fazer alguma coisa a mais, aí beleza, bacana. Então, para mim, quando a gente fala assim em obrigação, obrigação é obrigação. Não adianta você falar assim, meu produto tem qualidade, qualidade não é diferencial, qualidade é obrigação. Encerrou por hoje? Por hoje encerrado, sabe? Eu agradeço aí mais uma vez a explanação aí para os nossos
Meu nome é Sávio Franca, para vocês não conhecem, esse aqui é o Jorge. Isso. Jorge Santos. Jorge Santos. Isso aí. Então encerramos aqui o nosso podcast de hoje. Até mais. Até mais.